Fala, fala, tribo do Papi! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada para paz acima dos 30. Bem-vindo a este treinamento específico hoje aqui chamado Você. Você aí jamais perderá peso ou terá a saúde e o corpo dos seus sonhos sem isso. E já fica a dica logo de cara, não tem nada a ver com dieta nem exercício. Se você está aqui querendo queimar gordura extra, se você está querendo se tornar a sua melhor versão, ter mais energia para aproveitar o seu dia a dia, para aproveitar a sua família, os seus filhos, se você está querendo prevenir ou eliminar problemas crônicos de saúde e se tornar um pai de alta performance, você precisa ficar por dentro do tópico aqui do nosso treinamento específico de hoje. Como eu mencionei, não tem nada a ver com nutrição, não tem nada a ver com atividade física, não é uma dieta, não é um suplemento mágico, não. Do que a gente está falando? Bom, esse tópico, infelizmente, passa despercebido pela grande maioria das pessoas hoje em dia. Elas até entendem que é importante, mas elas não sabem como focar, elas não sabem como resolver este grande problema da humanidade. Não são só os pais que estão sofrendo com isso aqui, não. Na verdade, eu diria que a população mundial está sofrendo com o que a gente vai estar falando hoje aqui. Do que você está falando, Bruno? Anota aí no seu caderninho do PAP. Estamos falando aqui sobre o tópico do sono. S-O-N-O. Sono. Sem este tópico, sem você trabalhar este assunto na sua saúde, eu te prometo que você jamais se tornará um pai de alta performance. Lembrando aqui, ó, para vocês, sono se encaixa no pilar prático que você vê aqui. Dentro da nossa metodologia, metodologia PAP, PAP, temos 3 pilares que você precisa estar trabalhando. Pilar prático, pilar psíquico e o pilar do ambiente. Sono é um dos tópicos dentro do pilar prático. Lembrando que existem vários outros tópicos aqui dentro desse pilar e existem vários outros dentro dos outros pilares, ou seja, não é só uma coisa, não é só o sono, não é só a nutrição, não é só a atividade física, mas sim uma máquina trabalhando em conjunto como essa que você vê aqui, que vai te levar aos resultados que você tanto quer. Tá? Então, se você quer saber mais sobre esses 3 pilares aqui, na verdade, a gente tem um guia completo dentro do nosso site, www.paidealtaperformance.com, onde eu explico muito mais sobre esses 3 pilares. Mas por agora, vamos focar aqui no tópico do treinamento específico. Por que o sono é tão importante antes de mais nada? Eu acho que, né, a gente deve falar um pouquinho da importância do sono. Bom, pense por um segundo. Nós, seres humanos, nós vamos passar cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. 1/3. Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas basicamente aí 1/3, 33% da nossa vida vai ser dormindo. Isso é essencial para todo ser humano. Né? A gente tem que ter essa possibilidade de dormir, senão a gente morre. Você vai morrer antes se você ficar sem dormir do que você ficar sem comer. Ou seja, olha que interessante, isso mostra que talvez o sono seja mais importante do que a sua dieta. Fica aí a reflexão. Mais uma vez, lembrando que vai muito além de dieta e exercício. Quando a gente está dormindo, é quando a gente está fazendo toda a nossa regeneração. Na verdade, existem alguns estudiosos falando que a nossa origem, o nosso status quo, digamos assim, o nosso padrão evolutivo é dormir. A gente desenvolveu primeiro o sono, quando a gente estava dormindo, e depois que a gente, digamos assim, acordou. Ou seja, o primeiro passo aqui foi estar dormindo. Como assim, Bruno? É isso mesmo que você está ouvindo, porque foi daí que a gente veio, foi assim que a gente evoluiu, que a vida evoluiu. E quando a gente está dormindo, é quando a gente está passando por esse processo regenerativo de desintoxicação. O nosso cérebro, ele está descansando, a gente está num estado parasimpático de relaxamento, as nossas células, as nossas organelas estão num processo de limpeza. Ou seja, é muito importante que você durma, não só na
quantidade certa, mas também na qualidade. Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia. O que acontece hoje em dia? Bom, 2 problemas que eu vejo bastante. Ou as pessoas não, né, os pais não estão dormindo o suficiente, não têm o tempo suficiente de sono, ou então eles têm esse tempo suficiente de sono, mas a qualidade não é boa. Porque de nada adianta você ficar lá 8, 9 horas deitado na cama se você não consegue dormir. Muitas pessoas que a gente trabalha, a gente vê, né? A gente tem formulários para saber exatamente como que a pessoa está vivendo, e a gente vê isso um padrão recorrente. As pessoas ou não estão dormindo o suficiente, ou elas acordam muito durante a noite. Problemas com insônia, não conseguem dormir, não conseguem dentro na cama e a cabeça fica lá girando, muita ansiedade, muita expectativa, não conseguem descansar. Ou então elas conseguem descansar e acordam 2, 3 vezes na noite para ir para o banheiro. Você se encaixa nesse perfil? Como está o seu sono, a qualidade do seu sono? Você deita na cama e dorme dentro de 5 minutos ou você demora muito para dormir? Quantas vezes você está acordando? Mais de uma vez? Talvez uma vez ou outra seja até normal você acordar para ir no banheiro, mas repetitivamente ou mais de uma vez não é normal. Pode ser comum. Você pode estar sofrendo com isso por talvez meses, talvez anos, com problemas de insônia, com problemas de acordar para ir fazer xixi toda hora, mas isso não é normal. O normal é o seguinte, eu vou te falar qual que é o normal. O normal é você ir para sua cama, deitar e dormir dentro de não mais de 5 a 10 minutos, eu diria. E ficar dormindo pesado, né? Um sono profundo, onde você tem sonhos ou não, porque a gente está sempre sonhando, mas às vezes a gente simplesmente não lembra, tá bom? Mas é importante você entender que você deve estar dormindo de forma profunda, sem ficar acordando constantemente, e mais importante do que isso, você acorda de manhã sem sofrimento, sem sofrência, sem um alarme até mesmo, com disposição, com energia para o dia. E se você não se encaixa nesse perfil, não tem nada de errado com isso. A gente vê isso constantemente, trabalhando com várias pessoas, isso é comum. Porém, você pode chegar lá, você pode melhorar, você pode aprimorar o seu sono. E se você não aprimorar, eu te garanto, você jamais terá a saúde dos seus sonhos. E o que está acontecendo hoje em dia? Como eu mencionei, as pessoas estão dormindo menos e com pior qualidade. Existem estudos mostrando que as pessoas estão dormindo, em média, de 10, alguns até 20% menos do que algumas décadas atrás. Então pense, pare e reflita. Cara, se a gente sempre teve uma quantidade de sono suficiente para chegar até aqui, e aí, meio que do nada, com toda essa revolução industrial, tecnológica das últimas décadas, a gente diminuiu em 10 a 20% a nossa quantidade de sono. Será que isso vai afetar a sua saúde? Como eu mencionei, o que acontece quando você está dormindo? Todo o processo de reciclagem, de autofagia, tudo acontece quando você está dormindo. Se você está dormindo menos, isso vai estar afetando. E se você não consegue ter a qualidade do seu sono, isso também vai estar afetando. Agora, por quê? Por que a gente não dorme bem? Se você está aqui assistindo ao vivo, deixa aqui um comentário se isso está fazendo sentido enquanto eu tomo uma água. O que você está achando disso? Se você está aqui no replay ou ao vivo, deixa aqui um comentário para a gente. O que você está achando aqui sobre este treinamento? Agora, por que a gente não está dormindo bem hoje em dia? Por que isso aconteceu? Bom, na verdade, a resposta ela é multifatorial. O que isso quer dizer? Existe mais de uma razão, mais de um motivo do porquê que a gente não está dormindo com qualidade e quantidade. Tudo volta para o nosso estilo de vida. O estilo de vida moderno de hoje é totalmente diferente de décadas atrás. E as nossas ações, a nossa maneira como a gente vem levando o nosso dia a dia, leva a gente a ter um sono prejudicado. Ou a gente vai estar trabalhando demais e sempre na correria, e aí não vai ter tempo para dormir, e sacrifica o sono pelo trabalho, pela família, por algo extra, ou simplesmente você, quando vai dormir, não consegue dormir. Por quê? Porque anota isso aqui no seu caderninho do PAP.
Tá? Você não tem um caderninho do PAP. O que é o caderninho do PAP? Bom, é um caderninho de anotações, seja lá um caderno físico ou então um documento online que você deveria ter para ir anotando essas ações primordiais para você implementar na sua vida e, consequentemente, transformar a sua saúde, entrar em forma, perder gordura, conquistar a saúde dos seus sonhos e, consequentemente, se tornar um pai de alta performance. Esse é o caderninho do PAP, tá? Então, anota aí. O seu sono, a qualidade do seu sono, começa durante o dia. Eu vou repetir. Tudo começa durante o dia. O sono é uma consequência de como você vive a sua vida durante o dia. Anotou? Isso é muito importante que você entenda. Sono é uma consequência de como que você vive a sua vida. Porque você pode querer dormir como muitos querem e simplesmente não conseguem. Por que não conseguem? Porque as ações que essas pessoas estão fazendo durante o dia, e eu vou estar falando mais quais são essas ações aqui em breve dentro desse treinamento, não estão levando a possibilidade de você conseguir dormir. Às vezes a culpa não é nem sua, digamos assim, mas sim do que você vem fazendo durante o seu dia. Você quer, às vezes, muitas vezes você quer, mas você não consegue. Por quê? Por causa dessas ações. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu tive no passado, cerca de 2 anos atrás, que era um enfermeiro e não conseguia mais dormir. Veio até mim, veio até gente, né, eu e a Vanessa, minha esposa também, nessa situação específica, porque não conseguia dormir. E aí, não conseguia dormir, adivinha o que estava acontecendo? Estava ganhando peso, estava ganhando gordura, o cabelo estava caindo, a pele já não era mais a mesma, não estava conseguindo nem ter mais sexo direito. Ou seja, o sono é muito importante. Ele estava naquela situação por vários anos já. E aí a gente foi buscar qual que é a raiz do problema daquela pessoa, né? A gente foi fazer, obviamente, perguntas para entender melhor a situação. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que a maneira como ele estava vivendo aqui o seu dia a dia não era propícia a ter um sono de qualidade. Principalmente, sabe por quê? Porque aquele enfermeiro teve uma época do trabalho dele que ele estava trabalhando durante a noite e estava dormindo durante o dia. Estava fazendo o que a gente chama de night shift. Né? A pessoa trabalha de noite e dorme durante o dia. Essa é a receita para o fracasso. Essa é a receita perfeita para desenvolver problemas de saúde. E quando essa pessoa parou de trabalhar de noite, ele não conseguia retornar nesse ritmo do sono durante a noite e as atividades durante o dia. Então, o que a gente faz nesse caso? Bom, você precisa regular o seu ritmo circadiano. E, tribo, tudo que eu vou estar falando aqui, na verdade, é uma visão geral sobre esse tópico. Esse tópico do sono a gente vai fazer outros treinamentos, outros episódios, porque é um tópico essencial e que requer mais tempo para você aprender. Na verdade, dentro da nossa mentoria, a mentoria PAP 67, a gente tem uma semana inteirinha só falando sobre o assunto do sono. Por quê? Porque é primordial. Então não dá para eu te falar em um treinamento tudo que você precisa saber. Eu vou estar te dando hoje aqui algumas dicas e vou estar te dando aqui a visão geral para você começar a implementar na sua vida. Então, voltando para o que a gente estava falando, essa palavrinha-chave chamada ritmo circadiano é outra palavra que tem que estar dentro do seu caderninho do PAP. É outra palavra que você precisa masterizar. Antes de masterizar a sua nutrição, a sua atividade física, você deveria estar preocupado com o seu ritmo circadiano. Você sabe, primeiramente, o que é um ritmo circadiano? Antes de mais nada? Ritmo circadiano é o ritmo biológico de todo ser vivo. Todo ser vivo, não só do ser humano, mas todo ser vivo possui um ritmo circadiano, um ritmo biológico onde você dorme e você acorda, você descansa e você faz as suas atividades de sobrevivência durante o dia ou à noite. Alguns animais são animais noturnos, que eles dormem durante o dia e trabalham, entre aspas, aqui, né? Vivem, caçam, comem, fazem sexo durante o dia. O ser humano é um animal diurno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente come
transa e vai ao trabalho, né, para sobreviver, caça, planta, digamos assim, né, no mundo selvagem, no mundo ancestral, não estou falando no mundo atual, mas na maneira como deveria ser, a gente faz isso tudo durante o dia. E o que a gente faz durante a noite, quando a luz já não é mais a mesma, a gente descansa. Então, nós, seres humanos, somos seres diurnos. É muito importante que você entenda isso. Portanto, se você tem lá um trabalho onde você fica trabalhando durante a noite, a sua saúde vai sofrer. Mais cedo ou mais tarde, a sua saúde vai sofrer. Você pode fazer isso por alguns anos. Você pode fazer isso por até algumas décadas. Mas uma coisa eu te garanto: você jamais terá a longevidade, o bem-estar, a qualidade de vida que você está buscando se você trabalha durante a noite por muito tempo. É a receita para o fracasso, é a receita para desenvolver problemas de saúde crônicos, para se sentir com fraqueza, para ganhar peso. É a receita ideal para todas as doenças. Você ter este ritmo circadiano invertido. O ritmo biológico do ser humano é de 24 horas, como eu mencionei aqui. E ele é determinado, adivinha pelo quê? Um dos motivos principais que determina esse ritmo circadiano é a luz. Vou repetir, é a luz. A luz natural do sol e a luz artificial de hoje em dia, desse mundo moderno que a gente tem, que está impedindo você de produzir um dos principais hormônios para você dormir bem, chamado melatonina. Anota esse também no seu caderninho. Esse é um hormônio muito importante, não só para você dormir bem, mas ele é um hormônio antioxidante. É um hormônio que previne doenças e que aumenta a sua longevidade. Se você não estiver produzindo melatonina, você vai sofrer, a sua saúde vai sofrer. Vamos fazer outros treinamentos aqui só sobre melatonina, mas por agora entenda que esse é um hormônio produzido naturalmente pelo seu organismo que te ajuda a dormir. Tem muitas pessoas que até suplementam com melatonina. Isso eu não recomendo a longo prazo. Talvez você possa fazer a curto prazo, ou talvez você faça uma viagem aonde você mudou o fuso horário, e aí você pode usar a melatonina. Eu recomendo apenas nessa situação de jet lag que a gente chama. Quando você viaja de um fuso horário para outro, você pode usar a melatonina nesse sentido. Mas a longo prazo, eu não recomendo você suplementar com melatonina, porque melatonina é um hormônio e tudo que a gente dá artificialmente, na forma de suplementação ou injeção, não interessa, isso atrapalha a produção endógena. O que é uma produção endógena? É a produção do seu próprio organismo. O seu organismo, ele deveria estar produzindo a melatonina naturalmente. E se não está, a gente tem que descobrir do porquê que você não está produzindo melatonina. E tudo vai ser sempre aqui, integrado. Esses três pilares são as razões pelas quais você não está produzindo melatonina. E uma delas é a luz. Você ou está tendo muita exposição à luz artificial durante a noite, depois do pôr do sol, ou então você não está pegando luz natural o suficiente durante o dia. Lembrem-se que a melatonina, entendam isso, a melatonina, ela é liberada na parte da noite, quando você vai dormir, mas ela é produzida durante o dia. E ela só vai ser produzida quando a gente recebe esse estímulo da luz solar. Você precisa começar a viver num mundo mais externo e não só interno. Como a gente mencionou aqui, por que as pessoas têm problemas com sono hoje em dia? Porque elas vivem de uma maneira totalmente não própria para a produção da melatonina. Elas vivem num ambiente interno, dentro de um carro, dentro de um escritório, dentro de casa, sem ver a luz do dia, sem estar num ambiente natural. E o que acontece? A saúde sofre. O seu sono sofre. Tá ficando claro aqui, pessoal? Deixa aqui um comentário para mim se você está entendendo bem o tópico de hoje, que é fundamental para a sua sobrevivência, que é fundamental para a sua saúde hoje em dia. Sem o sono, eu te garanto que a sua vida, você nunca vai ter a qualidade de vida que você está buscando. Eu te garanto isso, porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive em um momento onde eu nunca tinha uma agenda direito, que eu dormia, às vezes dormia tarde, às vezes dormia pouco, às vezes dormia muito,
estava sempre uma confusão e a minha qualidade de vida não era boa, a minha energia não era a mesma. O meu processo mental não funcionava da mesma maneira. Eu esquecia as coisas, não estava legal. Por quê? Porque o meu sono não estava legal. Agora, quando eu comecei a perceber isso e comecei a direcionar o meu sono, meu Deus do céu, faz um experimento. Eu te garanto, sem mudar nada, nada na sua vida, mas apenas focando no seu sono e dormindo por mais tempo, uma qualidade, com uma quantidade boa e uma qualidade boa, você vai perder gordura extra sem fazer absolutamente nada. Te garanto isso. Te garanto mesmo. Tá bom? Agora, outra pergunta, talvez você esteja se perguntando, mas Bruno, qual a quantidade certa? Como eu falei aqui, existem alguns detalhes que são o que a gente chama de uma área cinzenta. Não é preto no branco. E a quantidade certa, não existe uma quantidade certa. Essa é a resposta mais correta. Mas uma média boa é de 7 a 8 horas e meia. Algumas pessoas precisam um pouquinho mais, outras pessoas um pouquinho menos. Mas é muito pequena a parcela, a porcentagem da população que precisa menos de 6 horas. Eu conheço pessoas, tenho amigos, clientes que falavam, não, Bruno, eu não preciso dormir, eu durmo 4 horas e me sinto super bem. Menos de 5% da população tem uma mutação genética que permite você dormir menos de 6 horas e ter a saúde intacta, digamos assim. Talvez você se encaixe nessa parcela. Talvez você não se encaixe nessa parcela. A probabilidade é muito maior que você não se encaixe nessa parcela dos 5%, correto? Bom, então, quantidade é mais ou menos por aí. Se você pratica muita atividade física, se você tem uma vida muito estressante, você precisa dormir um pouquinho mais, tá? Eu só queria mencionar isso porque eu sei que é uma pergunta que eu vou receber com certeza absoluta. Qual a quantidade? Então já está aqui respondida, não existe o preto no branco, depende do seu contexto. Agora voltando aqui para algumas dicas práticas para a gente finalizar o nosso treinamento do dia. Agora que você já entende do porquê que isso é importante, do estilo de vida que está afetando, de como o seu sono começa durante o dia, das ações que você está fazendo durante o dia, eu quero te dar algumas dicas práticas e rápidas aqui para melhorar o seu sono. Combinado? Bom, vamos lá. Anota aí. Primeira delas, eu já mencionei anteriormente, o seu relacionamento com a luz do sol, com a luz natural. Você precisa estar exposto à luz natural o máximo possível durante o seu dia. E como eu mencionei, as pessoas vivem num mundo interno, sem exposição à luz natural. Então, só de você mudar isso e acordar com o sol, você já vai estar recebendo esse estímulo. Só de você pegar mais sol na parte da manhã, você já vai estar dando mais estímulo para produzir essa melatonina, que é esse hormônio que ajuda no sono. Tá? Então, essa é a primeira dica. Relacionamento com o sol. Segunda dica, relacionamento com a luz azul, a luz artificial. Vamos fazer outros treinamentos em relação à luz artificial, mas você precisa entender que depois do pôr do sol, idealmente, você não vai estar exposto à luz azul. Luz do computador, da televisão, luz fluorescente, de LED, tudo isso contém muita luz azul. Seu celular, e existem estratégias para você se proteger. Óculos laranja, aplicativos no celular, aplicativos no telefone. Existem várias maneiras de você se proteger ou simplesmente fazer as trocas necessárias no seu estilo de vida. Tá? Então, essa é a segunda dica. Depois do pôr do sol, evite ao máximo, bloqueie, literalmente bloqueie exposição à luz artificial. Por quê? Porque a lei da mãe natureza, não é a lei do Bruno, é a lei da mãe natureza, diz que depois do pôr do sol, não existe luz artificial na natureza. Isso é uma invenção do ser humano, isso é totalmente atual. Isso faz parte, por décadas da nossa vida, por menos de 2 séculos, a gente tem luz artificial. A história da humanidade são milhões de anos. Então, a gente não foi feito para ter exposição à luz artificial depois do pôr do sol. Apenas ao quê? Ao fogo. Então, você pode usar vela, fogo, fazer uma fogueira. A estrela. Então, você pode ter exposição às estrelas. E a lua também. A lua. Então, você pode ter exposição a esse tipo de luz. Agora, todo o resto, se não for correto, você pode fazer a mudança por lâmpadas vermelhas que atrapalham quase que nada o seu sono. Tá? Então, existem ferramentas, como eu falei aqui,
Não dá para a gente falar de tudo que tem que ser falado, a gente precisa de mais tempo aqui e vamos fazer outros treinamentos sobre esse sono, tá? Então, essa é a segunda dica, exposição à luz artificial. Terceira dica, tente acordar sempre no mesmo horário. Isso é uma dica de consistência. E esse horário deveria ser próximo ao nascer do sol. Então, se o nascer do sol, nesse momento, na sua região, na sua cidade onde você mora, é às 7 da manhã, tenta acordar nesse horário e já sair de casa para ter uma exposição à luz natural imediatamente. Tá? Essa é uma dica aqui chave. É uma dica fundamental para a sua saúde, para o futuro da sua saúde. Tente acordar sempre no mesmo horário para manter essa consistência. Às vezes, você vai até dormir um pouquinho mais tarde, vai fazer uma festa com um amigo, vai fazer festas com a família, vai sair, vai fazer, enfim, é para aproveitar a vida mesmo. Porém, tenta manter a consistência de acordar no mesmo horário. Tá? Essa é a terceira dica que eu tenho para fazer. Outra dica, quarta aqui para você, o filé mignon do sono. O que isso significa? Existem horários, como a gente mencionou, de acordo com a luz, de acordo com a estação do ano, de acordo com toda essa questão da natureza. E o filé mignon do sono, o melhor momento para você estar dormindo, geralmente é entre 10 e 2 da manhã. Por quê? Porque entre 10 e 2 da manhã é um momento onde seu organismo vai estar funcionando ativamente para fazer uma limpeza, para fazer um detox, entre aspas. Eu odeio essa palavra detox, mas eu vou usar aqui que vocês entendem. Tá? Então, tente dormir entre 10 e 2 da manhã sempre. Ao invés de dormir meia-noite, dorme às 10 e acorda um pouco mais cedo. Por quê? Porque entre 10 e 2 da manhã é o filé mignon do sono. Tá? Então, essa é a quarta dica prática para você. Quinta, magnetismo. O que isso significa? Bom, significa bastante coisas. Vamos ter outros treinamentos sobre magnetismo aqui dentro da nossa tribo. Porém, entenda que você foi feito para estar em conexão com a natureza, botar o pé no chão e não estar em contato com campos eletromagnéticos artificiais que estão por todos os cantos hoje em dia, do celular, do computador, de tudo. Enfim, existem maneiras de você mitigar tudo isso, existem maneiras de você eliminar, na verdade, tudo isso. Porém, entenda que a sua conexão com a natureza é primordial. Então, botar o pé no chão é primordial. Você está botando o pé no chão? Reflita. Quantas horas do seu dia você passa com o pé no chão, que eu digo na grama, na areia, na lama, na praia, no rio, nas pedras, na natureza? Ou você está constantemente com sapato, com tênis, com sandália? Isso bloqueia esse magnetismo que a gente está falando. Esse magnetismo é essencial para você conseguir dormir bem também. Então, essa é a quinta dica. Como está a sua relação com o planeta Terra? Sexta, estresse. Estresse, estresse, estresse. Todo mundo sabe que o estresse atrapalha demais a qualidade do nosso sono. Você está gerenciando o seu estresse? Como está o seu estresse hoje em dia? Estresse é um matador silencioso. A gente não vê, mas o seu corpo, o seu organismo sente. Novamente, estresse é um tópico bem complexo. A gente tem uma semana inteirinha dentro da mentoria só para falar sobre isso, junto com o sono. São os dois S's, sono e estresse. SE, na verdade, né? Estresse em inglês é com S, mas em português é com E. SE, sono e estresse. Porque é um tópico primordial no século XXI. Se você não estiver gerenciando o seu estresse, a sua saúde não vai andar para frente. Então eu te pergunto, como está o seu relacionamento com o estresse? Você está medigando, você está fazendo alguma atividade de gerenciamento do estresse? Porque se você não estiver, a sua saúde vai sofrer. E o seu sono vai sofrer. Tá? Então essas são algumas dicas práticas aqui para você melhorar o seu sono. A gente vai estar fazendo muito mais conteúdo sobre sono, porque realmente é chave, tribo. É chave que você foque na qualidade e na quantidade do seu sono. Se você não estiver fazendo isso, você jamais vai obter os resultados que você está buscando. Eu te garanto isso, tá? Garantido. E se você quiser saber mais sobre esses 3 pilares aqui, tá? O pilar prático, o método PAP, método Pai de Alta Performance, eu tenho um guia totalmente de graça para vocês lá no nosso site, tá? www.paidealtaperformance.com. Tem lá um guia completo falando sobre esses 3 pilares para se tornar um pai de alta performance, para entrar em forma,
para perder peso, para ter mais energia, para evitar doenças, para reverter problemas crônicos. Confere lá no nosso site, totalmente de graça. E eu tenho um pedido para você. Você que está aqui na nossa tribo, você que faz parte da tribo, eu tenho um pedido para fazer para você. Vamos crescer a nossa tribo, vamos crescer a nossa comunidade, vamos fazer parte desse movimento para ter mais paz de alta performance, com saúde, com tesão pela vida, com propósito, vivendo o seu potencial máximo. Eu sozinho não faço verão. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para espalhar a minha missão. Eu preciso da sua ajuda para a gente expandir essa mensagem e levar para o máximo número possível de paz que a gente pode. Então, aqui dentro da nossa tribo, você pode simplesmente vir aqui, apertar esse botãozinho, convidar. Tá? Se você está escutando isso aqui depois, confere na tribo do PAP, dentro do Facebook. Você pode convidar os seus amigos. Convide pelo menos um amigo seu. Pode ser um pai, pode ser um homem, não pode ser mulher, mas não interessa se ele é pai ou não, talvez ele vai vir a ser um pai. Então, convide pelo menos uma pessoa aqui para participar da tribo do PAP, porque você convidando, isso ajuda o seu amigo, o seu familiar, e ajuda a nossa comunidade, ajuda a gente expandir a nossa missão. Então, esse é um favor que eu te peço aqui. Se você curte a nossa comunidade, se você gosta do conteúdo que a gente está passando aqui para você, eu te peço esse favor. Convida uma pessoa para fazer parte da tribo do PAP e não se esqueça de fazer o download do seu guia lá no nosso site, totalmente de graça. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Implemente, porque se você não cuidar do seu sono, a sua saúde não vai para frente. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa se tornar um pai de alta performance. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.